Olá, líder! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vida que Fala, um novo quadro do podcast Oratória Executiva. Para a gente começar esse novo quadro, que é muito especial, eu e a Paula, a gente está aqui ansiosa, para falar a verdade. Muito ansiosa. Eu e a Paula, a gente quer explicar para vocês o porquê desse quadro, o porquê desse nome, e explicar o que nós falaremos aqui nesse quadro que acontecerá de mais ou menos 40 em 40 dias. Quando eu sonhei o podcast Oratória Executiva, eu sonhei em levar o meu conhecimento, minhas experiências, o conhecimento dos meus convidados, dos meus clientes, para as pessoas com desafios de posicionamento, medo de falar em público, líderes que precisam da comunicação para crescer na carreira. E conforme ele foi durante 2 anos se desenhando na minha mente, com o passar do tempo um novo desejo veio. Eu falei, eu quero também que seja o Oratória Executiva um espaço para eu compartilhar sobre a minha vida. Não que a minha vida ela seja melhor que a vida de ninguém, mas os aprendizados que eu tive também na minha vida, não só os aprendizados que eu tive na vida profissional, mas também na minha vida pessoal, as descobertas, as superações, a minha fé. E aí, um dia, eu pensei, um dia isso vai acontecer no Oratória Executiva. E quando foi que, em outubro, você viu a data? Foi outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro. Final de outubro, começo de novembro. De 24. De 24. Eu conheci a Paula. Quer contar? Quero. Paula se apresenta. Olá! Ela já esteve aqui no Oratório Executivo, inclusive. Vou contar sobre isso, como vim parar aqui. Que eu falo que não existe por acaso. Acho que para Deus não existe por acaso, né? Então Deus não une pessoas, ele une propósitos. E Deus leu um sonho que eu tinha guardado no meu coração, e esta pessoa que está à minha frente, Deus colocou isso no coração dela. Então é incrível o movimento que Deus fez para que essa mesa acontecesse. Ela falou que ela não chora, tá? Mas eu choro. E encontrei Cecília por acaso, num trabalho que eu tinha. Ela tinha um estúdio de podcast, ela precisava de um estúdio para gravar, e foi até lá, e começamos a conversar, ela vendo o estúdio, se era interessante ou não, e, vou ter um podcast sobre oratória. Então quando você tiver, me convide. Sei lá quanto tempo depois, ela me manda uma mensagem. E aí, vamos gravar um podcast? Falei, ela tá falando sério? Falei, o que eu tenho de atrativo para isso, né? Mas enfim, eram meus questionamentos, as minhas dúvidas sobre oratória. Enfim, Camila maravilhosa, que trabalha com Cecília, marcou um bate-papo pré-podcast pra gente alinhar alguns pontos online. Porém, Paula, carismática, a nível hard, não se atentou que era online e veio para o escritório da Cecília fazer a reunião presencial. Eu mando mensagem para Camila. Camila, como falo com Cecília? Paula, mas a reunião não é presencial, é online. Ela falou assim, calma, mas eu acho que a Cecília tá aí. Os por acasos de Deus. Qual a probabilidade de eu chegar no escritório dela, ela não tá aqui? Era gigante, né? Enfim, Cecília estava aqui, eu subi e eu tive uma sessão de mentoria. Eu não estava num dia legal, eu estava num dia bem para baixo, e você me deu vou falar que é um choque de realidade positivo. Não sou motivacional. A pessoa motivacional que ela disse que não é, mas aquele dia você foi muito. E eu saí daqui assim, por que que ela tá me dando tanta moral? Por que ela tá falando tão bem de mim desse jeito? Uma pessoa que acabou de me conhecer e eu mesma não acreditando na capacidade que eu tenho. E você começou a me fazer enxergar isso, cara. E é lindo. E aí disso nasceu uma parceria linda. E a Paula é uma pessoa que o dia que eu conheci,
muito pouco tempo, né? Ela é uma pessoa que é um perfil de pessoa que eu tenho uma admiração, porque ela é uma pessoa muito correta, muito educada na tratativa, muito clara com as coisas que ela coloca. E ela é uma pessoa que ela preenche o ambiente. Sabe, vocês já devem ter encontrado uma pessoa assim, que você conversa, você está numa conversa com ela e parece que a sala tem mais umas 100 pessoas junto, mas só tem a pessoa. Expansiva, coisa nada. E eu conheço algumas pessoas assim, e a Paula é uma delas. E eu fiquei encantada com a pessoa que ela é. E ela passou, assim, a ser parte do meu círculo pessoal muito rápido. O Emerson, que nos ajuda na técnica, que até pergunta, quanto tempo vocês se conhecem? Ops, faz muito pouco tempo. E nós temos muitas coisas em comum, né? Nós somos pessoas que têm desafios muito comuns, nós somos mães, nós trilhamos uma vida de complicações, como a grande maioria das pessoas, e nós temos a fé em Deus, né? Temos Jesus como o norteador da minha vida, das nossas vidas, né? Então, o que vai ser o Vida que Fala? O Vida que Fala vai ser um espaço para falarmos de vida. Mas não a vida difícil que a gente leva, né? A vida de desafio, a vida de obstáculos, a vida de, muitas vezes, eu ouço muito essa palavra, pressão. Mas aquela vida que eu e a Paula a gente encontrou e que está disponível para todas as pessoas, Exato. Que é uma vida que fala mais alto do que a vida que a gente vive. Que a vida, sem dúvida, é a vida sem pressão, é a vida não sem desafios, mas com paz durante os desafios. É uma vida que ela é orientada, guiada pelo relacionamento com Deus. E o que a gente vai fazer? Então, a gente vai trazer a cada episódio uma conversa e uma passagem bíblica que faz sentido para nós. A gente alinha, viu? A gente tenta. A gente alinha uma passagem bíblica e nós vamos falar como aquela passagem bíblica faz sentido para a gente. É isso. Bora lá. Bora lá. E a primeira passagem que a gente selecionou é uma passagem de Marcos. E uma questão que eu acho importante a gente falar, né, Paula? Nenhuma das duas entende a Bíblia completamente. Exatamente. Assim, a gente não é estudantes. Não somos teólogas. Não. Não somos pessoas que dominamos a Bíblia completamente, mas somos pessoas que a gente se nutre da Bíblia e entende a Bíblia como a palavra de Deus. E que tiveram experiências profundas, né? Exatamente. De transformação. De transformação, de vivência, de ouvir. Quantas pessoas, né? Nós estávamos falando isso antes de começar. Quantas pessoas me perguntam, mas você ouve Deus falar? E Deus fala. Fala audivelmente. Então, eu acho que é algo que a gente pode caminhar junto, aprender junto, tirar dúvida junto, de pessoas leigas, sim, mas que têm muito amor e muito respeito pelo que a palavra representa. Perfeito. E para justificar todo o nosso quadro Vida que Fala, e o versículo que nós escolhemos para falar hoje é um versículo que está no Antigo Testamento, do profeta Isaías. Em Isaías 41, versículo 9 e 10. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Uau! E porque
né, a gente escolheu esse versículo? Porque eu fui chamada, né? Deus me pegou lá dos confins da terra, dos confins mesmo. Eu sou de Dracena. Não é um espaço físico. Ele foi me buscar lá nos confins da terra. Dracena, para quem não conhece, fica bem no interior do estado de São Paulo, na 40 quilômetros do Rio Paraná. E eu sou de lá, né? Então, e eu vivi a minha vida até os meus 36 anos sem saber quem era Deus. Sem saber. E foi tão bonito o jeito que Deus... Eu acho que eu nunca contei para vocês isso, né, Paulo? Foi tão bonito o jeito que Deus organizou a minha vida para que eu chegasse até Ele. Então, quando eu olho para trás, eu vejo um desenho, sabe? Uma estratégia perfeita, assim, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo direito no mundo, mas Deus usou. A história é a seguinte. Eu fiz faculdade de fonoaudiologia e eu nem sei por que eu fui fazer faculdade de fonoaudiologia, porque quando eu escolhi a faculdade, eu era muito jovem. Eu não tinha a cabeça que os jovens de hoje têm em termos de informação, né? Eu era jovem, não existia computador. Internet. Não tinha internet, então o mundo que eu conhecia era aquele mundo pequenininho de Dracena. E eu ainda era um pouco mais antenada, porque a família da minha mãe é de São Paulo, então eu viajava muito. Tem uma prima em São Paulo, tias em São Paulo. Minha tia, que sempre que eu ia para São Paulo, ela me levava para andar de metrô, por exemplo. Super. Mas assim, mostrando como o mundo é. Então eu tinha já uma visão diferente. Uma certa noção, mas eu não sabia. Meus pais também não sabiam como orientar uma carreira. Então fui fazer fonoaudiologia porque eu gostava de me comunicar, de me relacionar. E lá na faculdade, eu conheci a Fabiola. Ela vai ouvir esse episódio. A Fabiola foi uma grande amiga minha na faculdade. E a Fabiola é cristã. E na época, eu era uma pessoa que, assim, eu tinha frequentado a igreja católica, porque meus pais fizeram, né, eu fazer o catecismo, a crisma. Mas naquela época, a igreja católica se modificou muito também, né? Mas naquela época eu ia à igreja e eu ouvia muito... Meus pais não iam, eu e minhas amigas e meu irmão, e a gente ia e ouvia as pessoas falando mal de político na igreja. Era uma época que se falava muito mal de político. Então eu falava... Um dia eu falei para minha mãe, não quero ir. Eu nem entendo o que está acontecendo lá. E aí parou. Eu perdi um primo meu, que é um primo irmão meu, quando eu tinha 16 anos. E esse meu primo tinha 21. E aí, depois que o meu primo faleceu, num acidente, eu tenho um tio que ele era espírita, a gente foi. Eu frequentei o centro espírita, eu entendi sobre o evangelho segundo Allan Kardec, eu dei aula para crianças. Jura? Então, quando eu fui para Marília estudar, eu era esse mix. Esse misto de várias coisas. Eu sabia que Deus existia, mas assim, até aquele momento, Deus lá e eu aqui, não tinha uma proximidade. Não existia essa conexão, né, eu posso, né, falar, conversar. A gente não tinha esse conhecimento, né? Não, eu achava que Deus era bravo. Uma grande maioria, né, eu acredito. E eu vim descobrir, sabe por que as pessoas acham que Deus é bravo? Existem regras. Não, eu acho que não é pela regra. Não. Eu ouvi um dia, não sei onde foi, Paula, mas assim, que as pessoas associam, porque Deus é o pai, né? Ah, sim. Meu pai era bravo. Meu pai era muito bravo. Hoje ele não é um amor. Mas ele era muito bravo, muito rigoroso. Assim, fazia alguma coisinha errada, muito bravo. Então, as pessoas começam a associar Deus, assim, Deus é o pai, meu pai é bravo, Deus é bravo. Deus é bravo. Entendeu? Então, eu achava que Deus era muito bravo. E aí, na faculdade, essa minha amiga me chamou, ela falou, vamos na igreja comigo? Acho que eu te contei essa história, não? Aí, ela me levou numa igreja
E nessa igreja, as músicas eram altas, o pastor falava muito alto. E aí eu falei para ela, olha, eu não gostei muito da igreja. Ela falou, então tá bom. E aí aconteceu que a faculdade terminou. Essa minha amiga ficou 1 ano a mais, ou meio ano a mais na faculdade. Então, no último ano, que tem estágio pesado, eu me afastei um pouco, não dela, assim, não me afastei dela, mas o convívio diminui, né? Porque eu fazia estágio, era aula de manhã, tarde e à noite. E depois que terminou a faculdade, poxa, ela era minha melhor amiga na faculdade. A gente se falou algumas vezes, ela já tinha ido lá para Dracena, já tinha ido para os confins da terra, mas a gente falou assim, umas 2 vezes por telefone, e depois, sabe, sumiu. Perdeu a conexão. Perdeu a conexão. E aí chegou em 2000 eu terminei a faculdade em 1996. Quando eu mudei para cá, foi em 2000, para Campinas, em 2002. Chegou o começo de 2003, essa minha amiga começou a vir muito, porque ela é de Limeira. Martelar. Ela começou a vir na minha cabeça, cadê essa menina? E minha mãe veio para minha casa. E eu falei, mãe, por que a gente é amiga de uma pessoa tão amiga e de repente essa pessoa desaparece, assim? Sabe quando dá um sentimento que a história não acabou? Sim. A minha mãe virou para mim e falou, não sei, um dia você vai entender. E naquela época, eu já dava curso na Anshan. Eu tinha uma parceria com a Anshan e eu dava curso. Olha só. Ela começou a me procurar na internet, porque ela é mais antenada que eu, bem mais esperta, super esperta. Entrou na internet e pôs meu nome, coisa que eu nunca tinha feito. Pôs o nome dela na internet. E ela achou que eu estava fazendo um curso, que eu estava dando um curso na Anshan. E ela falou, bom, ela está frequentando a Anshan. O marido dela, que era noivo, na época ele trabalhava numa empresa que era associada à Anshan, em Americana. Ela falou, vou começar a frequentar, uma hora eu vou trombar com ela lá. Focada, foi. Ela falou para mim que foi no dia do evento, mas não conseguiu entrar no dia do curso. Não sei o que aconteceu. E ela começou a frequentar. E ela foi num evento numa quinta-feira. A Anshan, ela tem os comitês, né? Sim. E aí tem café da manhã, e tem conversa, né? As pessoas conversam. Na época trocavam cartões, né? Nessa época. Meu Deus! E ela foi numa quinta-feira. E eu não fui. Só que lá na Anshan, aqui em Campinas tem um homem que ele chama Thomas Rioch. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele é muito famoso. Ele é considerado o rei do marketing, o rei do networking. Rei do networking. E o Thomas, rei do networking, estava lá na quinta-feira. E ela conheceu o Thomas. E deu um cartão dela para ele. E fonoaudióloga, né? E conversou com ele e tudo. E aí, eu fui na sexta-feira, no evento. Ela foi quinta. Ela foi quinta e você foi sexta. Eu fui sexta. Ela não foi sexta. Mas o rei do network estava lá. Mas o rei do network que sabe de todas as coisas estava lá. Ele estava lá. E aí ele me viu, ele veio assim, Cecília, porque ele é americano. Conheci uma outra fonóloga. Eu falei, ela quer trabalhar com as mesmas coisas que você. Eu falei, eu saio do confim da terra para montar o meu negócio aqui, aí já tenho concorrente, meu Deus, eu mal pisei aqui. Nem pisei, nem comecei. Pegou o cartão dela e deu na minha mão. Olha quem é. É mentira. Verdade, deu na minha mão. Eu olhei, Fabiola Diniz, eu falei, Thomas, essa pessoa estudou comigo na faculdade. Eu estou louca pensando sobre ela faz um bom tempo. Ele falou, sério, posso? Porque ele é do networking. Vamos juntar isso aí. Posso passar o seu celular para ela? Eu falei, pode sim, claro. E eu lembro na época, eu estava saindo de um tratamento que eu estava fazendo. Eu estava na sala de espera do médico, que eu ia entrar numa terapia. Tocou o meu celular e eu atendi ela, amiga. Como se aqueles anos, acho que tivessem apagado. 7, 8 anos, não tivessem passado. Mentira, gente. Juro. E a gente retomou a nossa amizade.
Como se assim, isso era uma sexta. No sábado a gente já passou assim, umas 4 horas no restaurante, conversando infinitamente. Ela estava noiva, eu fui madrinha do casamento dela, que foi na igreja que eu te conheci. E ela falou para mim, amiga, agora eu vou numa igreja que eu acho que você vai gostar. E ela me levou na igreja, que é uma igreja presbiteriana, né, na Chácara Primavera, aqui em Campinas. E eu cheguei lá e eu gostei. E ela falou assim, olha, eu vou montar um grupo pequeno na minha casa para você e para uma outra amiga dela, para vocês entenderem o que é a Bíblia. Ensinar. Isso foi em 2004. 2004, 2006. Eu fiquei 2006, 2007, 2008, 2009. Ela mudou daqui, foi embora. Ela mora nos Estados Unidos hoje. Ela me deu a minha primeira Bíblia, ela que me deu, tem a dedicatória dela. Olha a importância. Ela tem noção? Do tamanho da importância que ela tem nisso. E ela é uma amiga minha, ela vai ouvir isso. Ela dá umas mancadas comigo, sempre dá. Puxão de orelha. Ela vem aqui, às vezes dificulta nossos encontros, porque eu sou apaixonada por ela, pelas filhas dela, adoro o marido dela. Dificulta os nossos encontros, mas eu falo para mim, você tem crédito na vida comigo. Meu amor, você tem crédito. Porque... Você pode. Mas foi interessante, porque eu frequentei a igreja. E aí eu não quero frisar na igreja, né? Mas sim, assim, não é... o que para mim é uma igreja? Uma igreja é um lugar onde você vai ter base para ter as práticas espirituais, né? Mas é muito mais do que igreja, você consegue ver isso? Muito mais. O posicionamento dela, como eu também tive... Eu tive várias pessoas, né? Eu não tive uma Fabíola, eu tive várias. Mas... essas pessoas, a importância dessas pessoas na nossa vida e nos levar para esse caminho. Que talvez, se elas não tivessem existido, nós não estaríamos aqui. Exatamente. Como que foi a sua? Eu também venho de uma família católica e tenho todo um caminhar desde pequenininha. Minha avó sempre foi muito católica. E é verdade, eu não sei, viu? A gente não sabe, real. A gente não tá montando uma coisa assim fake, que é real. Minha avó sempre me levou. Eu fui coroinha, eu fiz primeiro Eucaristia, eu fiz tudo, né, dentro da Igreja Católica. E fui muito feliz durante muitos anos de criança, de um começo de adolescência ali. Mas em uma época eu também perdi o interesse em participar. E não por nenhuma frustração, né, por nada desse tipo, por gosto mesmo parei de ter o interesse ali. E aí fui viver diversas coisas também como você. Frequentei vários tipos de religião, fui conhecer vários tipos de frentes ali, de espiritismo, enfim. E tive 2 pessoas que foram muito importantes nessa caminhada. Eu estudei num colégio adventista durante muito tempo, então tinha a noção do que era a palavra, mas naquele tempo parece que aquilo não me tocava. Não fazia sentido. Não me tocava. Não me remetia a isso que eu tenho hoje, essa vivência, esse contato. E a primeira pessoa que me levou, vou mandar também, né? Com certeza. Foi a Renata, ela trabalhava comigo. Ela também era que a família toda dela é de uma presbiteriana, não a mesma, que era lá de Cosmópolis, que é da minha cidade. E ela começou a me levar. E eu comecei a gostar muito. Isso gerou muitos impasses dentro da minha casa, porque é difícil, às vezes, as pessoas entenderem uma mudança de religião. Mas por que você quer mudar? Mas por que você vai para outro lugar? E é difícil você conseguir explicar o porquê você quer mudar, né? Porque não tem explicação. É aquilo que, a partir do momento que acho que a gente conhece o Espírito Santo, que o Espírito Santo faz parte de nós, é difícil você conseguir colocar em palavras o que você vive. Então lá eu tive minhas primeiras vivências extraordinárias com Deus ali, de realmente ouvir Deus falar, de responder, de pessoas trazerem mensagens importantes. Então ela foi muito importante nessa fase de primeiro contato. Primeiro amor, vamos dizer ali. E aí eu casei.
vim embora para Paulínia. E aí me vi desigrejada. Desigrejada. Não queria ficar indo para Cosmópolis toda hora, apesar de ser super pertinho. Mas naquela época para mim não fazia sentido e aí acabei me afastando um pouco de lá. E a Renata é presente na minha vida até hoje. E sempre esteve ali, né, marcando território. E aí eu me casei e no meu casamento veio um brinde, que foi a fotógrafa do meu casamento, que é a Lídia Fernandes, que é a preciosidade da minha vida. Que é uma amiga que eu falo que ela fez Jesus entrar nas minhas veias, assim. Que ela fala com um amor, com uma propriedade, assim, de vivência. Ela é uma pessoa que caminha desde criança numa família cristã. Então tem uma vivência um pouco diferente, mas que fala não com aquela arrogância de que o que eu acredito é muito melhor do que você acredita. Não, ela falava, vem experimentar um pouquinho disso para você entender o que é. Então ela sempre me levou com essa visão. Com amor, com muito amor. Tanto que hoje ela tem histórias lindas, assim, de vida dela. A vida dela é incrível, a história. Hoje ela também mora fora, ela também mora nos Estados Unidos. E aí acabou me levando também pra chácara. Foi ela que me levou pra lá. E aí será que eu conheço? Não sei. Ela era fotógrafa. Você me mostra uma foto dela. A história dela é maravilhosa. Ela teve um casal de gêmeos e o Miguel é autista. Então ela abandonou tudo da carreira para cuidar do filho. Foram embora para os Estados Unidos para um tratamento dele. Ela é maravilhosa. Eu me emociono de falar dela. E aí vieram as experiências pessoais, né? Porque a sua experiência com Deus não se resume na igreja, né? Não. Porque a igreja é um dia na semana. O que é a sua vida com Deus está muito além da igreja. Tanto além que, assim, a primeira vez que eu senti a presença de Deus não foi na igreja. A minha também não. Não foi? Não. Porque eu frequentei a igreja 2007, 8, 9, 10 e eu gostava de ir. Gostava do que eu ouvia, mas eu não entendia. Sim. Eu não entendia. E a primeira experiência que eu tive de sentir a presença de Deus foi quando eu resolvi fazer intercâmbio. Eu fui para Chicago fazer intercâmbio, porque meu pai não deixou fazer intercâmbio quando eu era adolescente. Coffee. Aí eu, com 36 anos, eu fui. 36 não, 36. 2010. 2011, eu fui fazer o intercâmbio. E Chicago, ele é uma cidade reconstruída, né? Porque ela teve um incêndio e aí dizem que aconteceu um campeonato de arquitetura para quem construiu o prédio mais lindo, né? Para reerguer a cidade. Então, essa landscape de Chicago, assim, é a coisa mais linda. É muito lindo e tem um lago. E no lago tem um parque, acho que o parque está lá ainda. Tem um parque, ele tem um pier. E um pier que avança bastante no lago. E era 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Representativo. E tava ali todo mundo na rua à noite. E eu não sei porque eu me afastei do grupo que eu estava ali com as pessoas e fui lá para a ponta do pier. E olhei à noite para todos aqueles prédios assim. E de repente eu senti assim, uma sensação que durou mais ou menos assim, uns 4, 5 segundos. Foi rápido. Eu falava, cadê? Mas uma sensação de estar completa, assim, sabe? Plena, uma plenitude e uma paz. E parece que tudo aquilo que estava fora de mim sumiu e ficou só eu. Silencia eu e o meu corpo e a minha mente, aquela tranquilidade. E aí eu falei, eu acho que eu senti a presença de Deus. E aí no dia 5 de julho, eu voltei lá à noite. Peguei o trem lá, que eu fiquei numa cidade que ficava, num bairro que ficava distante, peguei o trem e voltei lá. Porque eu quero de novo. E fiquei olhando, eu falava, vem.
Eu ficava olhando e nada. E depois, em 2011, acho que isso foi o primeiro semestre, eu tive uma outra experiência que foi num curso que eu fiz, minha primeira formação em coaching, eu tive dentro da sala. Uma experiência muito forte, assim, que lá era um trabalho de emocionar, sabe? E aí, depois disso, eu resolvi conhecer quem era Jesus. E aí, fiz um curso que tinha disponível na igreja, Primeiros Passos com Jesus. E lá eu conheci os meus professores todos. E eu conheci uma mulher que, assim, ela é minha mentora de vida. Eu vou mandar esse episódio para ela. A Elga. E a Elga, acho que ela olhou para mim e sabe falou... que a Elga corre comigo, né? Ela corre, né? Vocês correm juntas? No mesmo grupo. Eu não sabia. Eu descobri sábado na corrida que eu fiz que ela tava lá. Ela tava com o marido dela, eu vi a foto no Instagram. A gente se encontrou. E aí, a Elga, acho que ela olhou pra mim e falou, deixa eu pegar essa pessoa pela mão. E a gente se tornou amigas até hoje. É a pessoa, assim, que eu tenho uma grande admiração. Então, é o que você falou, não é? Não é. A igreja para mim, o que é a igreja? Primeiro que você tem que entrar numa igreja com um olhar em Deus. Você começar a olhar. Interesses. Para os homens, você vai achar coisas imperfeitas como a gente é imperfeito, né? Mas a igreja, ela é uma base para você desenvolver a prática, né? As práticas espirituais que elevam a sua mente. E aí, acho que isso me traz muito a questão do diário, que é o que eu penso muito. Eu tentei criar esse hábito e eu percebo como ele muda a nossa vida ali. Ao invés de só aos domingos, durante 1h30, esse contato, como mantê-lo, né, durante a semana? Como você ter essa presença tão surreal que a gente teve a oportunidade de viver algumas vezes, todo dia? Então, esse contato na verdade, Deus está disponível para um dia bater um papo com uma pessoa, um rapaz trabalhar comigo, aí ele me perguntou, mas você escuta? Eu falei, escuto audivelmente. Aí ele falou, mas como que você faz? Eu falei, só esteja disposto a ouvir. Sabe, muitas vezes, aquela vozinha que você escuta no fundo, que você acha que é o seu subconsciente, muitas vezes é Deus falando com você. Mas uma caminhada, né, de todos os dias, de oração, de leitura, isso traz cada vez mais próximo e mais fácil o entendimento do que Deus está falando, do que Deus está respondendo. E depois que a gente entende isso, a gente vê como o círculo traz isso também, né? Você vai se aproximando de pessoas que têm vivências surreais com Deus, assim, né? E eu aprendi e comecei a ter pessoas próximas, né? Naturalmente, obviamente, porque você não tem como forçar isso, né? Deus vai movendo pessoas para próximo de você. E muitas vezes você tá num dia que não tá legal, que você precisa de um carinhozinho e Deus move. Deus move pessoas e traz elas até você. Eu tenho muitas também dessas que me ensinam. Ai, mas parece que Deus parou de falar comigo, mas talvez você também tenha parado de falar algo. Exato. Né? Trazer ou levar algo para Deus. Já parou para pensar? Eu falei, verdade. Então, essa é a importância também de ter pessoas próximas que caminham com você na fé. Sim. E esse é um dos nossos objetivos aqui, né? Exato. Ser um canal. Falar de vida, né? Falar de vida, porque assim, o que aconteceu com a minha vida depois? O que aconteceu com a sua vida? Nada que a gente pudesse, talvez, ver materialmente, sabe? Mas a primeira coisa eu lembro muito claramente, assim, o medo se dissipou, eu tinha medo de morrer. Jura? Eu não sofria de medo de morrer, mas eu falava, não, eu vou morrer. Mas eu perdi o medo da morte, assim, a partir do momento que eu entendi que... Ela passa a ter outro significado. Que, assim, eu sou filha de Deus, então se eu sou filha de Deus, eu vou estar muito bem cuidada na hora que eu morrer.
né? Hoje eu penso, assim, nesse negócio da morte, mais por causa da minha filha, que é pequenininha, né? Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Tem gente que tem medo de sofrer ao morrer, né? Eu não tenho mais medo do sofrimento, sabe? E eu lembro que eu liguei para minha mãe e para o meu pai, porque eu fiquei eufórica com toda essa novidade na minha vida. Eu falei, mãe, pai, eles não entenderam muito bem, eu acho. Eu não tenho mais medo de morrer, eu não tenho mais medo. Então, eu passei a ser... Eu falei disso no episódio com o Túlio, que eu fiz. Passei a ser muito mais autoconfiante. Me livrei do medo de falar em público. Já tinha me livrado do medo, mas assim, foi mais pleno, sabe? Minha vida mudou porque eu tinha a ideia de que minha vida, ela ia abrir. Então, eu tinha 36 anos e minha vida ia assim, só muitos amigos. Só coisas boas. Mais amigos, mais. E eu entendi que minha vida é menos. Então, menos. Eu passei a nutrir não só pessoas que são da igreja, não, nada disso. Sim. Mas eu passei a selecionar melhor as minhas amizades. Eu passei a entender que tipo de marido eu ia querer para eu casar. Eu casei com 41 anos. Eu tinha muitos desafios nos relacionamentos. Eu passei a entender mais, assim, que tipo de marido vai construir uma vida ao meu lado, né? Paz. Eu acho que a palavra que eu posso resumir, assim, é uma paz que não tem explicação. Não tem explicação. Então, passo por desafios, N desafios, N. A diferença é como enfrentá-los. É como se você tivesse, assim, um amigo permanente na sua vida, assim, te apoiando, te dando suporte, te inspirando, te mostrando caminho, sabe? Para mim, isso é plenitude, sabe? Você vive em paz. E é incrível, assim, fazendo uma reflexão da sua história e trazendo um pouco para mim, que é aquilo que a gente conversou. Parece que, óbvio, Deus te conhece desde antes da sua concepção, mas eu olhando para minha história, fiz muito essa reflexão esses dias, de movimentos que Deus faz que a gente não espera mais que vai acontecer, como, por exemplo, eu voltar para o mundo corporativo há pouco tempo, que era algo que não estava mais nos meus planos. E esse movimento, eu questionando tanto a Deus, falava, mas por que voltar nisso agora? Eu já estava, né, em outro caminho, caminhando para outra coisa, que não tinha mais isso nos meus planos. Mas daí ele vem e ele não te deixa sem resposta. Nunca. Aí ele vem e te mostra por quê. E hoje eu vejo, tratando dores que talvez eu carregava por tanto tempo e que eu nem imaginava que eu tinha, medos, né? Medos e muitas vezes de comportamentos que a gente nem sabe por que a gente tem, e Deus vai lá e me mostra. Então eu vejo a mão, a questão do Isaías 49 que eu te falei, Deus te protegendo desde o ventre da sua mãe, e uma vida toda sendo poupada. É isso. Até hoje. Até é muito forte isso, porque quando eu lembro, né, das coisas que eu fazia quando eu era jovem, eu falo, gente, Deus cuidou de mim. Cuidou muito. Mesmo sem eu saber quem ele era. Mesmo eu achando ele lá e eu cá, sabe? Deus cuidou de mim o tempo todo. E cuida, né? Então, é um desenho. É um desenho. Muito. Muito bom. É muito lindo. Muito lindo! Yes! Fizemos o primeiro Vida que Fala. Nossa, quanto tempo deu aí, Emerson? Parece que a gente tá falando pouquinho. Deu 40 minutos. Meu Deus, gente. Só. Parece que se largar nós Pois duas mas aqui. nós estávamos ansiosas para esse episódio e ele aconteceu e nós esperamos do fundo do coração que esse quadro seja luz na sua vida. Nós não temos interesse mais nenhum. Não ganhamos nada de igreja nenhuma, nada disso. Não queremos nem essa pauta. Nem queremos falar de igreja X, de igreja Y, nem de religião X, nem de religião Y. Nós queremos falar da vida que nós encontramos e das experiências que a gente passou e também dos convidados que a gente vai trazer
com Deus. Que são tão profundos e tão verdadeiros. Exatamente. Quem vive que sabe. Só quem vive que sabe. Isso aí. Muito obrigada, viu, por essa parceria. Muito feliz. Obrigada por... aquele desenho de Deus, né? É isso. Uhum. Porque quando eu te conheci, eu falei, é agora, não vou sozinha, é com ela que eu vou. E com vocês também, que nós vamos. E aquilo que eu acho que era importante a gente frisar. Não existe por acaso de Deus. Ele, de novo, ele não conecta pessoas por acaso, ele conecta propósitos. E o nosso propósito aqui, com certeza, é falar sobre o amor dele para as pessoas e conheçam um pouquinho do que ele pode acrescentar na vida de vocês. Exatamente. Muito obrigada, Paula, por essa parceria. E para você, espero que esse episódio tenha tocado no seu coração, assim como tocou no meu e no da Paula, né? Isso aí. E se você gostou e foi importante para você, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama, que você quer o bem e nos ajude a disseminar esse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar também algo, coloca aqui nos comentários, nós vamos ficar super felizes de saber, vamos responder e esperamos você num próximo episódio do Oratória Executiva e também num próximo quadro Vida que Fala, porque o seu melhor está por vir. Até mais.